acho que era isso. Eu acho que é isso. Quando a gente empodera essa mulher, ela vai pra cima e ela tem o seu debate, seu discurso, sua narrativa desqualificada, porque ela é a mulher negra raivosa, né, que não consegue ser louca. Exatamente. Né? Mas é isso, era essa questão. Muito obrigada. Tá. Não, também queria agradecer, mas você falou uma questão que a crise de 70 ela aprofundou o modelo, né, o modelo de reprodução social do capital, que onde não tem espaços para todos. E é alimentada também por um processo assim, do individualismo como um valor moral radical. Tá? E isso gerou uma reação, diríamos assim. Uma reação no sentido de que os mais pobres, sobretudo os negros, foram procurar outros espaços para reproduzir a sua vida material. Então, o empreendedorismo, o coaching, que foram se transformando também sinônimos de empoderamento, mas dissociado de uma perspectiva mais estrutural, diríamos assim. Tá? E aí eu queria saber o seguinte, mas ao mesmo tempo, as pessoas precisam viver. Precisam produzir a sua vida material. Então, o camarada que está lá na periferia empreendendo com uma barbearia, com um tipo de cerveja, e que não está discutindo essa questão mais estrutural, porque ele não teve condições de acesso para isso, porque ele precisava sobreviver. Então, e esses setores sofrem uma crítica muito dura do que eu tenho chamado de um classismo clássico. Um minuto. Tá? Como é que a gente, como é que você vê essas mediações, né? Qual é o nosso papel? Como é que a gente lida com esse debate ao ponto de que a gente precisa, na minha cabeça, assim, acho que a gente precisa conversar com esse camarada, né? Mas como é que a gente conversa, né? Porque também vai surgindo no movimento negro, quer dizer, perspectivas que reforçam essa ideia do individualismo como valor moral radical, com o discurso do empoderamento, que é um pouco diferente, que eu acho, do que ela falou, entendeu? Então eu queria saber um pouco como é que a gente lida isso. Aqui. Então, você falou, sou professor, você falou de umas coisas que eu acho que o problema não é o WhatsApp, né? O problema é a escola que a gente pensou e que... Mas que escola? É educação. Educação. É o processo. Sim, o processo como um todo. Mas eu fico pensando na escola, enquanto a gente não conseguiu dar conta de um monte de coisa, né? Você fala em disciplina, por exemplo, que acho que é fundamental, e aí o outro vai entender como o outro que quer entender, né? Repressão. Que temos que colocar repressão Violência. Não, a questão é assim, tem que colocar militarizar as escolas, porque aí tem disciplina, né? Perfeito. Então assim, a gente não consegue, porque não é... Eu quero ver uma escola militar, você botar 50 alunos em sala, não ter quadra, não ter professor, para ver o que ela vai virar daqui a um tempinho, né? Então assim, essa coisa é importante. E uma outra, né, você falou do Alquidaire, você fica pensando na Assembleia Legislativa, né? Há algum tempo atrás, tem umas 2 semanas, o Qual é o teu personagem, por favor? O Alberto, o aquele deputado, ele, no final de uma fala, que estavam para variar, para provocar, ele falou assim, eu queria agradecer aos portugueses que vieram para cá, eu queria agradecer. Eu queria agradecer aos jesuítas que fizeram por nós. Eu queria agradecer a Igreja Católica que fez por esse país virar um país. Assim. Ele termina a fala dele exatamente essa coisa, altamente, né, que dá uma pancada na gente, assim, cara, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, né, assim, desta forma. Quando você falou sobre educação, agora pegando um gancho também com o que ele falou, eu lembrei de uma conversa que eu tive onde eu estudo na Escola de Comunicação da UFRJ com o Muniz Sodré. Que ele falou, a gente estava conversando exatamente sobre isso, eu tinha saído muito transtornada de uma aula, porque o professor veio me explicar o que era racismo, e eu falei, eu sei o que é. E aí, eu, enfim, fui pra biblioteca e lá encontrei o Muniz Sodré, e ele falou assim, enfim, ele é um dos únicos negros da escola, e aí ele falou, minha filha, o racismo existe por conta da educação. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, tipo, gente, mas como assim? Tipo, a gente deve acabar com a educação, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, tipo, em como a gente consegue pautar
as nossas questões sem sair como loucas e, enfim, barraqueiras. Porque sempre quando eu vou levantar uma questão referente a isso, aí as pessoas já falam, nossa, lá vem a Ana Paula de novo. Então eu queria saber, assim, se é um processo de tomada mesmo de decisão, falar assim, não, eu vou falar sobre isso, vai ter que ser um pouco à força, ou se é um processo gradativo, sabe? Então, sim, eu queria agradecer a presença, falar que no ano passado, na ocasião que eu li seu livro, eu estava fazendo um mochilão fora do país como mulher negra, cheia de insegurança. E aí, justamente quando eu cheguei no Brasil, eu sofri racismo no aeroporto, eu tinha acabado de ler seu livro, assim. Foi muito elucidativo para eu ver, de fato, como as estruturas operam, né? Foi, assim, muito legal, muito impactante, eu gostaria de compartilhar isso. E aí, duas questões muito rápidas, tá, gente? Dentro dos partidos de esquerda, a gente vê uma dicotomia muito grande entre o debate raça e classe, né? A gente foi acusado na campanha de estar usando o legado da Marielle para incorporar as mulheres negras, enfim. E vários militantes, né, clássicos do marxismo nos acusam disso, né? Enfim, como a gente faz essa intersecção desses dois debates? E queria falar de cultura de massa também. Vale a pena disputar o Big Brother? Vale a pena trazer o debate de raça para dentro da estrutura burguesa? São essas dúvidas. Agradecer a presença aí, pô, pra caramba, trazer esse debate que acho que é crucial quando a gente está na luta de classe desse país que é tão racista, tão machista, né, e é óbvio que as mulheres sofrem bem mais que as mulheres negras. E assim, você colocou, eu vou te falar, fiquei surpreso pra caramba, assim, você colocou três coisas assim. A primeira foi, você falou da questão do interdito proibitório. Eu tive, né, nos períodos da minha militância, fui advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. E eu tive a ocasião de dois interditos proibitórios, a da GM e a da Dutra. E a CCR entrou com o interdito proibitório também. E a gente só podia fazer greve no estacionamento, né? Nós não podíamos chegar na fábrica nem na CCR. Optamos, óbvio, fazendo a Dutra e pagar uma multa de R$500 mil diariamente. Né? E fechamos a Dutra. Anti-legalidade. Então, legalidade. É isso. Acho que... E aí, nesse sentido, o Silvio, já vou fazer a ponte, porque quando eu estudei direito de greve, né, na advocacia e tal, a máxima é essa: todo direito que é de liberdade, quando a gente regulamenta, nós estamos restringindo. E aí o outro ponto que você me falou que aí me toca muito, sou compositor, e sempre no carnaval, organizo bloco aqui no Rio de Janeiro, além das escolas de samba, é que o que você falou dos blocos, que está acontecendo agora em São Paulo, algo que é um movimento diferente, a gente sofreu muito aqui com a questão da regulamentação do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Tem uma diferença, que é o seguinte: eles estão importando um modelo que foi criado aqui para restringir a cultura. Na verdade, a venda da cidade, do espaço público. Uhum. E até quando as pessoas vão ser tipo o preto de estimação, tipo a bicha de estimação. E como a gente consegue aliar isso a uma luta e continuar sendo revolucionário, ainda que a nossa pauta seja esvaziada, assim, seja pelo Estado, seja pelo mercado. Né? Bom, então é o seguinte, você coloca a questão sobre, vou juntar a questão sobre o empoderamento, enfim, e a questão sobre a crise, né? É isso aí. Bom, enfim. Essa coisa do empoderamento é interessante porque... E falar da mulher negra como uma mulher raivosa e tal, porque isso toma uma forma considerada das mulheres, mas isso também acontece quando se é um intelectual negro ou uma intelectual negra. E aí a acusação não é que você é raivoso ou não, a acusação é que você é metido, né? Até escrevi um textinho sobre isso, tal, que é interessante. Toda vez que você se coloca fora dos lugares padrão, né, que o racismo estabeleceu, você está querendo fazer alguma coisa que
vai além daquilo que você consegue fazer. Está sendo metido, está sendo... isso aparece até em brincadeiras, tá? A gente mete, neguinho, tá aqui, olha só, tal. Olha esse sabor, olha esse jeito que você tá, olha o jeito que ele fala, né? E isso acontece também, surpreendentemente, sabe quando você é pobre e você é LGBT, né? Eu fiquei surpreso ontem, muito tocado, inclusive, vocês viram a entrevista do João Willis pro Bial? É imperdível, hein? Imperdível, emocionante a entrevista do João Willis. E o João Willis contando o negócio da infância dele, que é muito chocante, né? Ele falou que ele foi na padaria e ele pediu o pão, ele foi comprar pãozinho, né? Aí ele falou corretamente, ele fez usando a concordância, né? Ele pediu 6 pãezinhos. Aí o cara virou para ele, uma criança, virou para ele e falou assim, falando desse jeito, ou é viado ou é estudado. Né? Percebe? Então, quer dizer, tem alguns lugares que você não pode querer ultrapassar. Aí o que faz com isso, né? Enfim, acho que não tem muito jeito, é um pouco daquilo que ela falou. A gente pode tentar segurar essa onda, assim, sabe, sozinho e tal, tentar... Mas é muito difícil, né, a gente conseguir aguentar esse tranco. É muito difícil a gente enfrentar isso sozinho. Por isso que iniciativas como essa são importantes, a gente tem que ter apoio, amparo, tem que ter grupo, a gente tem que se relacionar afetivamente, mas intelectualmente também, com pessoas que possam nos amparar em relação a esse tipo de coisa, porque isso nos fortalece. Porque não tem jeito. As pessoas vão falar isso, no mundo racista as pessoas vão dizer, vão querer ensinar para onde a gente pode estar e onde a gente não tem que estar. E aí a gente vai ter que ter coragem, né? Não tem muito jeito. E não é uma questão individual, a gente vai ter que ter grupo, vai ter que separar, a gente vai ter que fazer isso que a gente está fazendo hoje. Em relação, aí também um pouco da tua pergunta sobre a questão desses efeitos do neoliberalismo que provocam uma reestruturação produtiva do capital, que provocam também toda uma reorganização do trabalho. E para você reorganizar o trabalho, porque quem trabalha são os indivíduos. Os indivíduos trabalham a partir do momento em que eles são preparados subjetivamente e, portanto, emocional, intelectual e tecnicamente para exercer um determinado trabalho. Então, veja, as demandas que você tem de formação do trabalhador, elas devem ser atendidas por um sistema educacional, que vai se preparar para fornecer aquilo que tecnicamente o trabalhador precisa, mas aquilo que ideologicamente o trabalhador precisa também para se conformar dentro do trabalho. Então você precisa ter essa relação, né? Isso os desenvolvimentistas vão falar bem, os liberais sabem disso também, mas eles não falam, eles não podem falar, porque isso é história. Então, e aí os desenvolvimentistas falam, o projeto nacional, ele envolve necessariamente um projeto educacional, no sentido que você precisa formar as pessoas que vão trabalhar na criação das condições para o mercado interno e também de uma indústria. Então você precisa ter uma relação com as universidades, você precisa criar tecnologia, porque você não pode ficar dependendo de tecnologia externa. Então isso para vocês entenderem também o que está acontecendo no Brasil, quando se fala de venda da Embraer, quando se fala desse fatiamento da Petrobras, isso é coisa do movimento negro, tem que cuidar disso. Né? Tem que falar disso. Isso não é assunto de branco. Sacaram? O que a Embraer tem a ver comigo? Tem a ver com tudo com você. Porque vocês notaram? Os caras vão acabar com a Embraer, acabaram com a Petrobras, acabaram com a engenharia nacional. Porque tem engenheiro. Pra que vai? Não é que não tem mais engenheiro, não precisa ter mais engenheiro. Pra quê? Os caras pegam um caminhão de engenheiro e trazem do MIT, vocês que não querem contratar engenheiro da FRJ, da USP. Pra quê? Não interessa. É isso. Então, isso acaba com... A universidade não faz mais sentido. Aí vem um sujeito dizendo, nordestino não precisa estudar filosofia. Por que precisa estudar filosofia? Porque você precisa de gente que estuda filosofia quando você precisa romper os horizontes daquilo que está dado dentro do horizonte de mundo e de país. Você precisa ter gente pensando em filosofia, gente que faz análise de conjuntura, gente pensando em política, para você construir os elementos de análise, os instrumentos de análise da conjuntura social, política, e você precisa construir também os elementos ideológicos que vão forjar os projetos de país, projetos nacionais, enfim, essa coisa toda. Então tem que ter gente estudando filosofia, tem que ter gente estudando. E outra coisa, você percebe que o Brasil é um país subdesenvolvido porque é racista?
Porque você não quer achar, tem que achar assim, qual é o maior intelectual do Brasil? O cara tem que virar e falar assim, Guerreiro Ramos. E o outro, Ariano Suassuna. Sabe? Tem que ser assim. E o Gilberto Freire? É uma desgraça, mas é um gênio. E é isso mesmo, tá? E aí uma coisa do movimento negro. Vocês tratem de ler Gilberto Freire. Vai ler Gilberto Freire. Ficam lendo tudo errado com a democracia racial. Os brancos podem até falar essas besteiras, mas a gente não pode não, cara. Democracia racial. Tem que entender o que é essa história, o que é esse contexto. Por que o cara está falando isso? Qual é a relação que a gente fala de democracia racial, por exemplo, e a formação do Estado Nacional nos anos 30? Tem tudo a ver. É aí que está. Se você não entende o que é a industrialização do Brasil, se você não entende o que foi o contexto que o Brasil se colocava dentro do Concerto Mundial das Nações no começo dos anos 30, se você não entender as disputas políticas que haviam dentro do Brasil, entender o que foi a burguesia brasileira, essa desgraça. O Brasil não tem elite. O Brasil tem gente com dinheiro, é outra coisa. Tem elite. Aí a gente não vai entender por que o sujeito falou de democracia racial. É uma narrativa de unificação, né, de um país totalmente esfrangalhado do ponto de vista da sua composição social. Tanto que muitos teóricos que a gente gosta muito do movimento negro, Clóvis Moura, o próprio Florestan, né, também, dizia o seguinte, democracia racial não tem, mas o ideal é que tenha. Você tem todos os freirianos de esquerda, Darcy Ribeiro. O pessoal fala assim, não tem democracia racial, mas é legal, se a gente conseguir construir um país que tenha, vai ser sensacional. Então, assim, não tem, a ideia diz assim, não tem, mas é legal, mas a gente queria que tivesse. Sabe? Então, tem que ler isso aí. Eu costumo brincar o seguinte, o Gilberto Freire, para mim, é igual o Hegel, sabe? É um sujeito que você lê, dá tudo quanto é coisa ruim, desgraça, mas dá umas coisas legais também, assim, se você for olhar, enfim, coisas com que você pode até dizer assim, isso aí eu não concordo, mas tem que respeitar. Então tem que ler, o sujeito é peso pesado, assim, né? Então, para dizer o seguinte, a questão do empreendedorismo que você colocou aqui é uma questão que não é uma questão moral. Isso que a gente não pode ficar tratando. É igual as pessoas ficarem me xingando porque eu sou advogado, tenho escritório. O cara fala assim, você é um advogado, tal, não sei o que. Eu falo assim, eu tinha duas opções, né? Quando um branco faz pra mim, né? Fala assim, eu tinha duas opções, eu trabalhar pra você ou eu te ofereço um emprego. Eu prefiro te oferecer um emprego do que trabalhar pra você. Né? Eu prefiro. Então, assim, é uma questão estrutural. Ou você é trabalhador assalariado, ou você é proprietário dos meios de produção. Né? Não tem meio termo. O cara desempregado, exército reserva mão de obra, é outra coisa. Né? Enfim. Então a questão do empreendedorismo tem um pouco a ver com a ideologia neoliberal mesmo. Agora vamos pensar, a gente não está criticando as pessoas quando critica a ideologia do empreendedorismo. A gente está criticando a ideologia, fazendo uma crítica à ideologia do empreendedorismo e mais ainda, criticando o tipo de estrutura social que faz essa ideologia emergir. Né? Então veja, não estou criticando o sujeito que empreende. Eu tenho vários amigos que são empreendedores. Né? A minha esposa é uma empreendedora, ela é modista, ela tem um ateliê de costura, ela faz desenho vestido, ela é empreendedora, vou ficar criticando, falar assim, você, tal, está sendo dominada pela ideologia da burguesia. Ela pede divórcio, tem razão. Quem vai aguentar um horror desse dentro de casa? Enchendo o saco. Né? Então, veja, qual que é a crítica? A crítica é a seguinte, a ideologia do empreendedorismo, ela não nos faz enxergar certas coisas. É a mesma coisa, a ideologia do empreendedorismo tem uma expressão radical que é esse negócio de vender Herbalife, sabe? E Emily. O que é isso? É você jogar nas costas da pessoa a desgraça do mundo da economia política. Sabe por que sua vida está ruim? Porque você não tem espírito animal de empreendedor. Se você fosse uma pessoa que levantasse mais cedo, que tomasse pé da sua vida, sabe? Se organizasse melhor, você não estava desempregado desse jeito. Está desempregado quem quer, porque hoje o mundo não é mais mundo de emprego. Vai empreender. Tem Uber. Isso é ideologia, cara. Isso é pura ideologia. Aí eu fico muito preocupado, porque não é uma crítica às mulheres negras.
Mas a gente tem que saber, eu posso falar de empreendedorismo. Aliás, eu sou professor de compliance na GV. Compliance, eu ensino como fazer gestão, inclusive gestão de conflitos raciais nas empresas. Racismo institucional. Agora, qual que é a questão? As mulheres negras que estão à frente, né, porque as maiores empreendedoras, assim, nesse modelo do mundo, são algumas mulheres que estão na África, né? Tem números disso, mostrando isso. Tem que entender o seguinte, como é que você vai ter empreendedorismo num país que não tem indústria? Mas não tem indústria. E essa é uma dica, inclusive quando o pessoal começar a escrever programa de governo, hein, para disputar a eleição presidencial. Parar sabe, como é que o pessoal está falando? Namastê. Parar. É o seguinte, tem que pensar o seguinte, assim, a questão é como é que a gente consegue fazer uma relação entre indústria e combate ao racismo. Como é que a gente consegue falar o seguinte, tem um monte de gente querendo empreender. Como é que a gente faz para relacionar um projeto industrial com um projeto, né, que também possa absorver dentro de um projeto industrial, de um parque industrial, essas pessoas que estão empreendendo. Como é que a gente faz para relacionar? Como é que a gente faz para colocar o elemento racial dentro disso aí? Né? Priorizar os empreendedores e empreendedoras negras dentro de um projeto que tem uma relação com o projeto industrial brasileiro. Pegando alguns setores da indústria, né? Química fina, pega o setor, sei lá, agrário, do agronegócio, essa desgraça aí. Pega, como é que você cria as condições para você relacionar isso com o empreendedorismo? E aí você dá um sentido prático, porque empreendedorismo é ideologia, do jeito que está. É conversa fiada. As pessoas... Você acha que o cara do Uber é empreendedor? Mas ele precisa acreditar que é. Sacou? Então, essa é a minha crítica, essas são as mediações. Eu não vou pedir o seguinte para a pessoa assim, ó, vai passar fome, deixa esse negócio de empreendedor. Vai lá, vamos lá, seu Armando, manda ele tomar naquele lugar, não sei o quê, larga tudo. O Lenin do Belfor Roxo, vai xingar. Não adianta, gente. Entendeu? Tem que fazer a mediação. Agora, o negócio da escola que você coloca. Eu tenho uma palestra no YouTube, você vai ver, que chama, acho que é Racismo e Educação. O Boris Sodré é mestre. Ele em uma frase, ele definiu tudo que eu penso, não tem muito mais o que dizer. Você não tem racismo se você não tem um sistema educacional que reproduza os parâmetros de racialização na cabeça das pessoas. É óbvio. Se você não tem sistema educacional, você não tem racismo. Simples assim. Né? O racismo se dá mediante um processo de produção de subjetividades. Você precisa produzir subjetividade. Subjetividade não é uma coisa que é dada. Você tem indivíduos. Você, veja, é muito trabalho você colocar na cabeça de uma pessoa que ela é branca. É muito duro, cara, você colocar na cabeça de uma pessoa que ela é branca. Você acha? E a pessoa se orgulhar disso, não é por cima? Né? E é muito difícil você pegar, sabe, uma moça bonita como você e colocar na sua cabeça que você é feia. É um negócio impressionante, cara. Tem que ter, é muito massacre mental. Então, quer dizer, isso aí é ideologia. E não tem ideologia sem aparelho. Aí também pra gente sair um pouco da ciranda, do namastê, essa coisa toda. Não adianta fazer o debate, né, político, né, querer impor um padrão moral, se você não tem aparelho ideológico. Porque senão a gente fica assim massacrando, fala assim, puxa vida. Na boa, vamos ser sinceros, ninguém fala coisa mais bonita que a esquerda. A gente fala coisa muito bonita. A gente fala coisa bonita, a gente dá horizonte de mundo, a gente é mais inteligente mesmo, esses caras são tudo burro. Eles falam conge, eles não sabem ler teleprompter, eles são ignorantes, eles são feios, a gente, sabe, que a pele tá até, sabe, a pessoa tá até consumida, né? A maldade vai corroendo a pessoa. Então assim, se a gente não dá 2 minutos, se a gente tiver num programa de televisão, a gente tiver um microfone na mão, a gente mata esses caras a pau, não tem conversa com a gente, né? E a gente às vezes sabe lutar também, é isso, a gente é bom na pancada. A gente tá acostumado a apanhar, mas sabe bater também, então, sabe, não é questão, a questão é a seguinte, a gente tem o discurso, mas a gente não tem o aparelho, a gente não tem nem o microfone, nem tem o carro de som. Então a gente precisa ter o microfone e o carro de som, senão não adianta, pode cantar bonito, você não aparece. Então, pra gente sair, por isso que eu falei, tem que ter disciplina, tem que ter a luta pelo poder. Né? Não dá pra ficar fazendo roda. Né?
Dá pra fazer roda, mas é legal fazer roda mesmo. Dá pra ficar fazendo roda, eu penso assim, não, gente, vamos ouvir, vamos panfletar. É legal também, às vezes tem que fazer, mas tem que ter estratégia. Pergunta o seguinte, o que a gente quer com isso? O que a gente quer atingir? Né? Como é que a gente se protege? Porque tem estratégia. Gente, eu fico chocado. Eu não sei se é porque eu gosto muito de livro. Eu tenho uma mania já, desde criança, eu li mais ou menos uns 2 ou 3 romances por mês, assim. Romance, muito romance. Eu gosto muito, leio muito. E aí, há um tempo atrás, eu voltei para uma fase, que eu tenho fases, né? Eu estava na fase Guerra Fria, não sei o que eu inventei. Aí eu estou lendo muito John Le Carré, essa coisa. Aí eu fico muito impressionado com umas coisas. Eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto de John Le Carré, eu gosto muito daquele reacionário lá, que eu adoro. Tem um jogo Tom Clancy, eu adoro. Splinter Cell, eu gosto de videogame também. Então, veja só, gosto de espionagem. Só que veja que coisa interessante. A gente não tem mais segredo, né? A gente não tem mais estratégia. Tudo que a gente pensa tem que pegar e fazer, como fala, roda de conversa, para discutir estratégia política. Pô, a gente não tem coisa que a gente tem que discutir assim, que as pessoas não podem saber, que a gente precisa ter um pouco de sigilo, comedimento, não precisa ficar assim, tweetando. Assim, eu estou falando o seguinte, não estou falando que a gente tem que ficar escondendo as coisas, mas a gente precisa ter o tempo de elaboração, pensar, olhar, falar, isso aqui, as pessoas não podem ficar falando, sabendo disso aqui, porque senão as pessoas vão usar isso aqui contra a gente, eles vão reprimir a gente por causa disso. Então tem que ter estratégia. Eu estou na fase de John Le Carré, né? O espião que veio do frio, né? Eu gosto dessa coisa, né? O cara vai lá e... Não, você vai ter telefone, o cara passa tudo cifrado, assim, sabe? É estratégia, porque tem um compromisso seguinte, tem um compromisso com a transformação do mundo, que se dá mediante o exercício do poder. É isso. Poder não é só... Não basta ter boas intenções. Por acaso nós temos boas intenções, nós queremos um mundo melhor, mais solidário, queremos construir a igualdade. Só que para isso dependemos do quê? Dependemos da disposição de lutar pelo poder. Entendeu? Então, senão não adianta. A sua pergunta, acho que raça, classe, né? É um pouco o que eu falei aqui. Não tem jeito da gente falar de raça e falar de classe falar de raça. Eu tenho no livro que eu estou escrevendo com o Márcio, eu tenho um artigo sobre as posições marxistas no direito, né? Que é um pouco do modelo que eu vou transpor também para falar de raça, né? E eu digo o seguinte, tanto para pensar o direito como também para pensar o racismo, a gente pode fazer isso em torno de 3 grandes conceitos que estão presentes no pensamento marxista. Né? Quando eu falo marxista, não sou o Marx, né, que não tem grandes elaborações sobre a questão racial, até porque a questão racial no Marx, o Marx está pensando o quê? Ele está pensando o processo de constituição do capitalismo está no século XIX, então o problema para ele é colonialismo. E a questão nacional, porque ele é europeu, ele está pensando... Então, raça e nação na Europa é uma outra dimensão de como a questão racial vai se dar. Nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, por exemplo, a questão nacional não é uma questão para nós, porque os negros são nacionais, eles não são imigrantes. Sacou? Então isso muda completamente até as formas de intervenção do Estado nessa questão. Entendeu? Então a partir de 3 elementos eu penso tanto o direito e eu vou utilizar esse mesmo modelo para pensar a raça. Então vamos lá. 3 conceitos. Luta de classes, ideologia, forma, valor, mercadoria. Então, ou seja, como é que a gente conecta raça com a ideia de luta de classe, o conceito de luta de classe? E quais foram os autores que trataram disso? Então, um exemplo, se você for olhar os clássicos do marxismo, os primeiros que falaram de questão racial, né? Ou então da questão nacional, o Lenin está falando disso. O Lenin você vai encontrar. Os marxistas americanos, que fundaram o Partido Comunista, os comunistas, né? Os caras do PC, dos Estados Unidos. O pessoal do Caribe,
flotisquistas, lá do Caribe. Então você tem isso. Até o próprio, ó, só não fala, né? O Du Bois. Então a questão da luta de classe. Angela Davis ela está pensando a questão da mulher negra a partir da relação, da constituição de gênero e de raça dentro do interior da luta de classe. Luta de classe também é luta de raças. Então, Mulher, Raça e Classe é um livro que tem que ser lido também de maneira muito fina. Eu estou dando até uma dica para vocês quiserem ler esse livro depois e tal. Uma dica que foi me dada por um grande mestre, que é o Luiz Felipe de Alencastro. Ele falou assim, gente, tomem cuidado para ler a Angela Davis, porque a Angela Davis, ela está falando da condição da mulher negra a partir de como se deu a escravidão nos Estados Unidos. E ver onde o papel da mulher negra é um papel diferente. Vejam que desde 1850 no Brasil, você tem a proibição do tráfico. E isso cria uma dinâmica interna que faz com que as mulheres negras, além de ter que trabalhar na condição de escravo, enfim, na lavoura e tal, elas também têm um papel de reprodução da mercadoria, que é a mercadoria para o tráfico interno. E isso, portanto, muda a dinâmica que é diferente dos Estados Unidos, porque onde você tem também os negros caribenhos. Você tem um tráfico que vem ali. Sacou? Então, se não pensar isso, não entende o livro da Angela Davis. Não entende os grandes, as grandes virtudes do livro, mas não entende também os limites do livro. Porque o livro tem uma série de limites. Já pensou? Agora, você tem também lá, racismo como ideologia. Um monte de gente pensando nisso. Stuart Hall, né? Marxista. Partido Gramsci, Partido Althusser, e tantos outros, né, que a gente pode falar. E tem também valor mercadoria. Você pode pegar isso aí. Você pode pegar esse mesmo modelo e aplicar também, ver o pessoal do direito, que pensava isso, de Estado. Você pode pegar esse mesmo modelo. Esse é o modelo. Então, quer dizer, tem muita coisa para pensar no interior. E eu acho o seguinte, e quando eu falo do Marx, tal, que essa polêmica toda, eu acho que não só o Marx, mas o Weber, mas também juntamente com uma série, com os autores como Fanon, como o Aimé Césaire, como Diop, como tanto esses caras deram contribuições para a compreensão científica da realidade. Ponto. É isso. Então, na minha opinião, negar que nós vivemos sob o domínio da forma valor-mercadoria, que o Marx vendeu, é a mesma coisa que dizer que a Terra é plana. É terraplanismo. Tá bom? Então, não tem valor-mercadoria. Para mim, assim, eu não leio Marx porque ele era branco. Aí o cara fala assim, para mim tem que falar a mesma coisa. Assim, eu acho que não existe relatividade geral porque o Einstein também era branco. Eu acho que esse negócio de terra plana é um absurdo, de terra redonda é um absurdo, porque todo mundo que falou isso era branco. Não quero saber. Entendeu? Não tem lei da gravidade porque Newton era branco. Para mim, a mesmíssima coisa. Para mim, assim, a negação da ciência. Ponto. E acho que é isso, né? A tua pergunta, eu falei assim, eu dei spoiler, assim, ela... desculpa. É que a pergunta dele, assim, é uma pergunta que a gente vai ter que tomar, a gente vai ter que responder com cerveja. Eu marquei até, é que não sei se vai dar tempo, porque eu estou com um monte de compromisso aqui, mas eu marquei até que tem um carioca aqui que vai lá para São Paulo, o Maurício que me ajudou a falar com ele, que ele vai dar uma aula no... Que foi ele que deu também. Foi ele, por Simas. Por Simas? Então, estamos começando a estreia. Aí a gente fala de samba, isso é outra história. Aí a gente fala de samba, de São Paulo, de cerveja. Pode até gravar a conversa e colocar para disposição. Que vai ser boa essa conversa, viu, cara? E falar um pouco do modelo do Carnaval de São Paulo também, que é mais ou menos isso. Ou seja, gente, põe na cabeça o seguinte, cara, é o neoliberalismo. O que é? É a privatização do espaço público. É a privatização dos bens públicos. E aí é o seguinte, se reclamar, você vai tomar porrada. Você vai ser preso, não sei o quê. É uma nova forma de regulação.
uma nova forma de regulação. Bom, é isso. Agradecer ao Silvio, né, pela aula. E é impressionante, né, Silvio, quando a gente está aqui pensando, discutindo com você alguns elementos, né, inclusive teóricos, eu fiquei muito feliz de ver a juventude citando aqui um monte de teóricos, porque eu acho que isso, e a coisa da prepotência, né, a gente evita ficar, né, naquela coisa dos livros, isso. Mas você vê como é importante, com todos os problemas, a gente estar na universidade? Exatamente. Você vê? Não? É importante, tem que estar na universidade. Menor dúvida disso. E aí a gente segura, porque a gente não vai ficar aqui citando um monte de autores, não sei o quê, e ao mesmo tempo, o quanto que faz sentido pra gente, tá? E é por isso que eu trago a juventude citando vários autores aqui que eu achei muito interessante. Que, se não cito os autores, está com ele como ministro do SODER, foi da minha banca, mas enfim, entender o quanto que a gente precisa, porque em dado momento, dos debates que a gente faz com relação entre o uso das pesquisas, né, que olha a favela, que olha o negro, que olha a periferia como objeto de estudo, e não como parte, né, da construção daquele conhecimento, daquela experiência, né, empírica, e o quanto que aqui a gente demonstrou o quanto que isso precisa estar ligado, interligado, porque não vai dar para a gente abrir mão de qualquer ferramenta nesse momento que a gente está vivendo hoje na sociedade, né? Que, ao mesmo tempo que a academia não se basta, os movimentos não se bastam sem a academia. Então, eu acho que isso é um elemento importante do debate que a gente está fazendo aqui, que ao mesmo tempo que a gente olha para aquela LERJ e sabe que a revolução não vai sair dessas casas legislativas, que estão ali para construir uma cultura de morte, né, sobre os nossos corpos, as nossas vidas, as nossas rotinas, é também olhar o quanto que a gente precisa estar mais nesses espaços, estar mais na rua, construindo aí um novo espaço público, né? Porque é onde os debates precisam ter essa prioridade e essa diversidade de vozes. Eu acho que é muito importante. Então, muito obrigada, Silvia. É isso, gente. Nós nos vemos.